Nesse vídeo, gostaria de destacar e falar um pouco sobre uma parte sensível na vida de Davi. Como já foi dito, o grande pecado de Davi, registrado no capítulo 11 de 2 Samuel, marca uma triste reviravolta. É bom enfatizar algumas considerações que devem ser mantidas em mente toda vez que pensamos nele. Os críticos apontam como evidência da corrupção moral de alguém que a Bíblia apresenta como herói. Eles dizem, vejam, exclamam eles, eis o grande herói bíblico, que grande caráter ele tem. Também se perguntou várias vezes como podemos harmonizar essa vergonhosa queda de Davi com a declaração bíblica de que Deus mesmo o considerou um homem segundo o meu coração, segundo o coração de Deus. Em 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, e também Atos capítulo 13, versículo 22. A resposta a tais críticas e indagação é que devemos levar em consideração todos os fatos com honestidade e imparcialidade. Vamos analisar alguns pontos. Primeiro, devemos observar a vida de Davi como um todo. Não é justo nem honesto enfatizar esta mancha no registro de Davi a fim de fazê-la parecer o maior fato na vida dele. Os críticos devem lembrar que, se não fosse pela honestidade da própria Bíblia, este negro episódio poderia muito bem ter sido ocultado de nós, e nada saberíamos sobre ele. Assim sendo, devemos julgar Davi de acordo com o relato bíblico inteiro, com toda imparcialidade, o relato todo da sua vida. Devemos ver sua fé e obediência para com Deus por vários anos, sua retidão geral e generosidade, sua conduta baseada em princípios elevados e aparições espirituais ardentes, qualidades que o caracterizaram quase sempre em toda a sua carreira. Segundo ponto que devemos analisar é que devemos levar em consideração o arrependimento de Davi. Jamais houve alguém mais abatido, pelo menos que encontramos registrado nas Escrituras, e envergonhado pela autocondenação e arrependimento santo do que Davi, depois de seu pecado. Acima de qualquer dúvida, diz um certo homem chamado Elicote, o Salmo 51 é a expressão de sua penitência depois da visita de Davi para repreendê-lo. Quem pode ler, então, este salmo de soluço sem compreender que o pecado de Davi era uma exceção e não uma expressão de seus objetivos e desejos habituais? O pecado foi cometido num acesso ou num momento de fraqueza. A constrição mostra a verdadeira atitude do homem para com tal pecado, e foi a atitude de Deus. Terceiro, nós devemos julgar o caráter de Davi de acordo com sua época. O evangelho cristão e a ética do Novo Testamento não havia ainda sido entregue aos homens naquele tempo. Julgando pelos padrões morais de seus dias, Davi sobressai entre seus companheiros, os reis da sua época, de outras nações, especialmente quando comparamos com os reis da época, os governantes, ele fica um gigante. A indulgência sensual, extravagante dos reis orientais da antiguidade é notória. O poder deles sobre a vida e a morte e as propriedades dos súditos era com frequência absoluto. Eles se apropriavam das mulheres conforme seus desejos e com pouca consideração pelos crimes que pudessem cometer para consegui-las.
Compare Davi com esses reis, e isto revelará um grande e enorme contraste. Um quarto ponto que também devemos salientar é observar a vida inteira de Davi, relatada nos Salmos davídicos. Nos livros de Samuel e Crônicas, vemos a vida exterior de Davi. Nos Salmos davídicos, vemos sua vida interior. Seu coração é completamente exposto, e ao vê-lo desse modo, só podemos chegar a uma conclusão honesta. Muitos dos que criticam Davi e a Bíblia se alegrariam se seus corações pudessem ser expostos em termos tão santos como encontramos nas palavras de Davi nos salmos que ele escreveu. Esses salmos, tocantes em sua sinceridade evidente, fornecem uma prova positiva de que Davi era um homem bom, de que ele de fato era, como diz a Escritura, um homem segundo o coração de Deus. Um general pode perder uma batalha e mesmo assim vencer a guerra. Embora uma ou mais batalhas possam ser perdidas, até vergonhosamente, o resultado da campanha inteira pode ser a vitória. Isto se aplica aos homens num certo sentido, num sentido moral. No caso de Davi, a história de sua vida em seu todo, apoiado pelo nobre testemunho de seus salmos, mostra decididamente que, apesar de algumas derrotas e de uma queda notória e triste, o resultado final veio a justificar o pronúncio ou pronunciamento de que ele era um homem que agradava a Deus, um homem segundo o coração de Deus. A nosso ver, qualquer das considerações acima é suficiente para justificar a avaliação bíblica de Davi, e quando tomadas em conjunto, elas se tornam conclusivas. Veja também a nota sobre Davi, que é destacado nos registros bíblicos. Se os críticos continuarem objetando, fazendo objeção contra isso que acabamos de falar no vídeo, porém, poderemos nos apoiar no fato de que, quando Davi foi declarado um homem segundo o coração de Deus, ele se achava apenas na casa dos 20 anos. Com certeza, porém, nenhuma a apreciação de Davi poderia exigir que limitássemos as palavras à sua juventude. Quanto a nós, não faremos isto. Com todos os fatos à nossa frente, concordamos plenamente que o verdadeiro, ou melhor dizendo, que o veredito de que temos em Davi um dos homens mais santos de toda a era cristã, devemos talvez concordar com isto. Como disse Agostinho, a queda de Davi devia pôr em guarda todos os que não caíram e salvar do desespero todos os que caíram. Observe agora algumas lições notórias ligadas ao pecado de Davi. Em primeiro lugar, observe a honestidade e a fidelidade das Escrituras ao registrarem um incidente tão negativo. Se a tarefa de escrever a Bíblia tivesse sido deixada simplesmente em mãos humanas, ela não contaria um capítulo deste. A culpa de Davi é exposta sem o menor esforço para atenuá-la e muito menos retirá-la. Existe uma autenticidade severa na maneira como a Bíblia lida com os personagens humanos. Não é necessário salientar que esses relatos autênticos dos pecados dos heróis bíblicos provam a veracidade e credibilidade das narrativas bíblicas, em contraste com as histórias fictícias, as lendas, que procuram diminuir as falhas dos personagens bíblicos ou até mesmo negar sua culpa.
Por exemplo, o Talmud nega o adultério de Davi, com base na ideia de que todo guerreiro tinha de se divorciar da mulher antes de partir para o campo de batalha. Betseba seria então livre neste momento. Observe igualmente que a queda de Davi ocorreu quando ele se achava em conforto e ociosidade. Todos os seus inimigos haviam sido esmagados por ele. A pressão dos perigos que o mantiveram em espírito de oração havia desaparecido. Ele achava que não valia a pena seguir pessoalmente com o exército a fim de conquistar a última fortaleza dos Amonitas. E foi com este pensamento e nesta ocasião que ele teve esta terrível queda. E neste momento, em vez dele ir com seus soldados, ele enviara Joabe como comandante. Veja o capítulo 11, versículo 1. Não imaginamos quanto devemos a essas circunstâncias aparentemente difíceis, das quais desejamos livrar-nos, mas que são o meio usado por Deus para nos manter orando. A prosperidade e o conforto são sempre perigosos e jamais ficamos tão expostos à tentação do que quando estamos inativos. Note ainda que o pecado de Davi foi o clímax de um processo. Como regra geral, as quedas violentas como a de Davi não ocorrem sem serem precedidas por um processo de enfraquecimento. Davi dera lugar à sensualidade, convivendo com muitas mulheres. É isso que nós temos registrado em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 13. Este era um comportamento expressamente proibido aos reis de Israel, como vemos em Deuteronômio, já deixado por Deus, através de Moisés, muitos anos antes do capítulo 17, versículo 17. Por ser um homem de paixões fortes, segundo sua própria natureza, Davi cedera lugar à carne, e então veio a tragédia. Como precisamos nos guardar contra os primeiros golpes do pecado. Leia Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Vemos novamente como o pecado de Davi levou a outras falhas ainda pior. Ele procurou inutilmente ocultar seu crime. Urias, o marido traído de Betseba, foi induzido, melhor dizendo, a beber para que, sob a ação da bebida, se tornasse suficientemente irresponsável e assim pudesse ser dito mais tarde que o filho de Betseba de Batseba, era seu, 2 Samuel capítulo 11, mas esta estratégia vergonhosa falhou pelo comportamento nobre de Urias, que além de ser um dos valentes de Davi, 2 Samuel capítulo 23, versículo 39, foi um de seus mais retos e leais defensores. Depois disso, Davi, que ficara chocado quando Joabe matou Abner, tornou Joabe seu cúmplice no pecado e mandou matar Urias. Como um único pecado pode forjar uma terrível cadeia de iniquidades? Se cairmos no pecado, a única medida segura é confessar arrependido e a restituição.